Olá, bom dia, meus amores, tudo bom? A Pro está com saudade de vocês. Quero que vocês saibam que isso será somente uma fase, que em breve estaremos presentes em sala de aula, tá bom? E que esse modelo EAD é uma forma que a gente tem aí de estar complementando os estudos de vocês, tá bom? Então, a professora vai falar um pouquinho dos vídeos aí sobre radiciação no conjunto dos inteiros e dos racionais, tá bom? Um beijo e vamos para o vídeo. Então, meus amores, vamos começar falando aqui da radiciação no conjunto dos naturais e inteiros, tá bom? Então, só para relembrar o formato aí de radiciação, nós temos aqui a minha resposta, que chamamos de raiz, temos o número, que chamamos de radicando, que está dentro da minha raiz. A minha raiz chamamos de radical, e o valor que está aqui, que é o meu índice, tá bom? Da minha raiz. Lembrando que quando falamos de raiz quadrada, não precisamos necessariamente colocar aqui o valor, tá bom? De 2. Podemos deixar sem o valor que já identificamos como raiz quadrada. No conjunto dos naturais, nós temos as raízes. Continuando, temos essas raízes aqui, que são as nossas raízes exatas, são os quadrados perfeitos, tá bom? Então, vamos identificar aqui. A raiz quadrada de 1 é 1, a raiz quadrada de 4 é 2, a raiz quadrada de 9 é 3, a de 16 é 4, a de 25 é 5, a de 36 é 6, a de 49 é 7, a de 64 é 8, a de 81 é 9 e a raiz de 100 é 10. Essas são as raízes exatas até 100. Existem outras raízes exatas acima de 100. Um exemplo é a raiz de 121, que é a raiz de 11. A raiz de 144, que é a raiz de 12. A raiz de 169, que é a raiz de 13. E assim por diante, tá bom? Vamos verificar agora como extrair uma raiz, só para a gente relembrar, tá bom? Então, temos aqui o 196, vamos decompor esse número. Como o 6 é par, eu posso começar dividindo por 2. Então, 196 dividido por 2, a gente tem 98. 98 é par, então eu consigo dividir por 2 novamente. Teremos 49. O 49, eu sei que é divisível por 7. Então, eu vou pegar o 49 e dividir por 7. Depois, eu vou ter aqui por 7 novamente, 1, e eu terminei. Como eu falo de raiz quadrada, quando não tem nada aqui, o expoente é 2, eu preciso agrupar os termos de 2 em 2. Então, eu tenho 2 e eu tenho o 7. 2 vezes 7, 14. Então, a minha raiz quadrada de 196 é igual a 14, tá bom? Posso fazer com todas essas raízes aqui de quadrado perfeito? Posso. Temos raiz cúbica, raiz à quarta, raiz à quinta? Sim, também temos. Qual seria a raiz à quinta de 32? Ah, Pro, eu não sei. Então, vamos fazer aqui juntos. O 32 é divisível por 2, que vai me dar 16. Por 2, que vai me dar 8. Por 2, que vai me dar 4. Por 2, que vai me dar 2. E por 2, que vai me dar 1. Se a raiz é a quinta, eu preciso agrupar de quanto em quanto? De 5 em 5. Então, logo, a minha raiz é 2, tá bom? Independente. Sempre eu vou pegar e fatorar e agrupar pela quantidade do meu índice, tá bom? Que é o número que está sendo elevado aí no momento a minha raiz. Então, vamos ver aqui as radiciações no conjunto dos inteiros, tá bom? Lembrando que aqui eu tenho um sinal de negativo e aqui eu tenho outro sinal de negativo dentro da raiz. Vamos ver qual que é a diferença. A raiz de 25, nós sabemos que é 5. Porém, o sinal de negativo está fora da raiz. E se eu estou falando de raiz quadrada, eu posso transferir esse sinal aqui para dentro. Agora, quando a minha raiz quadrada estiver com um sinal negativo dentro, essa não é uma raiz quadrada possível.
porque não tem nenhum número que eu multiplique por ele mesmo 2 vezes que a minha resposta fique positiva no conjunto aqui dos negativos. Então, um exemplo, se eu pegasse menos 5 vezes menos 5, minha resposta daria mais 25, ou até mesmo 5 ao quadrado ficaria mais 25. Então, essa raiz, ela não existe. E a raiz sem sinal, normalmente, é a raiz. Então, vamos lá. Então, já sabemos que aqui a gente tem a raiz de 5. Agora, o que acontece no conjunto dos inteiros? Quando temos expoente ímpar, possuímos raízes negativas. Quando temos expoentes pares, não possuímos raízes negativas com o sinal aqui dentro do meu radical. Então, vamos dar uma olhada aqui, o que aconteceu. Ó, que número que eu vou multiplicar aqui que eu vou chegar no menos 8? Então, eu sei que se eu pegar menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, eu sei que vai ser 2 vezes 2, 4, e 4 vezes 2, 8. Menos e menos, mais e menos, menos. Então, vai ficar menos 8. Agora, dá uma olhada nesse caso aqui, ó. Agora, ele é positivo. Então, vai ser a mesma coisa. 2 vezes 2 vezes 2, 8. Porém, eu vou pegar esse sinalzinho aqui de fora e vou colocar ele aqui. Dá uma olhada agora no caso aqui, ó, do 16 elevado à quarta. Que número que eu vou multiplicar 4 vezes que eu vou chegar no 16? É o 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E 8 vezes 2, 16. Esse sinal de negativo, como está fora da raiz, tem uma resposta possível. Então, vai ficar menos 16. Porém, se estivesse dentro da minha raiz, expoente par, seria inexistente, tá bom? Igual o caso do menos 25 lá em cima. Dá uma olhada aqui agora, ó. O sinal está dentro. Que número que eu vou multiplicar que eu vou conseguir achar um resultado negativo com expoente par? Não vai ter. Então, a minha resposta seria mais 16. Então, não teria uma raiz para esse menos 16 aqui. Então, seria um número inexistente, tá bom? Então, lembrando que índice ímpar com negativo dentro, possuímos. Índice par com negativo dentro, não possuímos. No caso da expressão numérica, as regras são a mesma. Então, começamos com radiciação e potência. Depois temos multiplicação e divisão. Por terceiro passo, temos adição e subtração. E temos a mesma regrinha, parênteses, colchetes e chaves. Começando da esquerda para a minha direita. E quando entramos nesse caso aqui do parênteses, colchetes e chaves, fazemos de dentro para fora, respeitando as operações, tá bom? Só relembrando essa regrinha das expressões numéricas. Vamos analisar aqui agora as raízes nos conjuntos racionais, tá bom? Vamos extrair a raiz aqui normalmente. Então, eu tenho que a raiz de 9 é 3 e a raiz de 25 é 5. Isso vale também, se tivesse o sinal de negativo aqui fora, ficaria menos 3 sobre 5, tá bom? Nesse caso aqui, podemos resolver de duas maneiras. Eu posso transformar isso daqui em fração e depois simplificar que eu chego no resultado. Ou eu vou pensar que a minha raiz de 4 é 2 e eu diminuo uma casa decimal para a minha esquerda, tá bom? Ou podemos fazer assim. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? 1, 2. Então, eu sei que seria 4 sobre 100. Ficaríamos aqui, ó, com a raiz, certo? Extrairíamos a raiz de 4 e a raiz de 100. Ficaria 2 sobre 10. Se eu pegar 2 e dividir sobre 10, ficaria 0,2.
que seria a resposta para minha raiz com número decimal, tá? Nesse caso do 125, a mesma coisa, ficaria a raiz de 125 e a quantidade de números que eu tenho após a vírgula, 1, 2, 3. Então, seria 125 sobre 1.000. Extraindo a raiz aqui, a raiz de 125, lembrando que esse daqui é uma raiz cúbica, tá bom? Então, a raiz cúbica de 125 seria 5, e a raiz cúbica aqui de 1.000 seria 10. Então, se eu pegar e dividir 5 sobre 10, ficaria 0,5. Então, galera, vamos ver agora as raízes não exatas e cálculos aproximados. Vamos pensar aqui nessa raiz de 106. A raiz de 106 está aproximadamente de qual raiz exata? Temos a raiz de 100 e a raiz de 121. São as raízes mais próximas de 106. A raiz de 100 a gente sabe que é 10 e a raiz de 121 sabemos que é 11. A raiz de 106 está mais próxima da raiz de 10, da raiz de 100, que é 10, ou a raiz de 121, que é 11? Creio que está mais próximo da raiz de 100. Nesse caso, a gente vai pegar aqui o valor mais aproximado. Então, sabemos que pode ser 10,1 aproximadamente, ou 10,2 ao quadrado aproximadamente. Por quê? Porque são números que eu preciso achar mais próximo para dar 106 na raiz. Lembrando que não são contas exatas. E esse daqui é o parâmetro que eu tenho. Eu sei que vai de 10 a 11. Então, pode ser 10,1, 10,2, 10,3. Se eu chegar no 10,9 e eu não chegar próximo à raiz, vai ficar 10,91, 10,92 e assim por diante. É uma forma, é um parâmetro que eu tenho entre as raízes não exatas. Então, vamos fazer juntos aqui? Vamos ver quanto vai dar. Se eu pegar o 10,2 vezes o 10,2, temos o valor de 104,4. Vamos ver aqui. Então, a gente sabe que seria a raiz de 104,04. Isso para o caso da raiz de 10,2, 10,2. Vamos ver agora aqui no caso, só mudando o localzinho aqui. Vamos ver agora no caso a raiz de 10,1. Então, ficaria 10,1 vezes 10,1. Teria a raiz aí de 102,01. Então, a gente tá vendo aqui, ó, que tá o quê? Tá aumentando. Então, virou a raiz de 2,1, a raiz de 4,4. Vamos dar uma olhada agora no 10,3 ao quadrado. Vamos ver como vai ficar aqui. Temos a raiz de 106,09. Então, essa é a raiz mais próxima que eu consigo achar. Então, ficaria 106,09. Então, essa é uma das raízes mais próximas que eu consigo achar. Olha esse caso aqui, ó, 32,49. O 32, quais são as raízes mais próximas dele? Temos a raiz de 25 e a raiz de 36. Raiz de 25 é 5 e raiz de 36 é 6. Então, sabemos que o meu parâmetro está entre 5 e 6. Porém, o 32 está mais próximo da raiz de qual? Do 36, que é o 6. Agora, dá uma olhada aqui nesse outro coleguinha que tem aqui, ó, 49. Sabemos qual que é a raiz de 49? Sabemos, não é 7? Então, já sabemos que o mais próximo do parâmetro é quem? É o 6, e a raiz seguinte depois da vírgula é... Então, sabendo disso, sabemos que está mais próximo de 6. Então, seria 5,7 aproximadamente. Porque estaria mais próximo de 6, então é 5,7. Vamos dar uma olhadinha aqui? Então, 5,7... 5,7 vezes 5,7. Teremos a raiz de 32,49.
aproximadamente, ok? Agora, dá uma olhada nesse caso aqui, ó, 56,25. Nesse caso, o 56 está mais próximo de qual raiz? Temos a raiz aí de 49 e temos a raiz de 64. Então, temos o parâmetro entre 7 e 8. Nesse caso, o 25, ele é uma raiz exata também. Então, temos que o parâmetro é 5. Então, entre 7 e 8 é a metade. Então, seria 7,5 aproximadamente. Vamos calcular aqui para ver se está certinho. 7,5 vezes 7,5. Temos 56,25. No caso, quando a minha raiz aqui, ó, não possui o número na segunda casa e após a vírgula aproximado, a gente vai começar por tentativa e erro. Então, vamos ver aqui. O 14 é mais próximo de qual raiz? Temos a raiz de 9 e raiz de 16. Então, nesse caso, os nossos parâmetros serão 3 e 4. Agora, o 44, a gente vai começar por tentativa e erro. Então, vamos fazer aí, ó, 3,1, 3,2, 3,3. Vamos pensar no aproximado, então? O 44, ele tá próximo da raiz de 49, não tá? Então, já vamos começar o ponto de partida? 3,7 ao quadrado, 3,8 ao quadrado e assim por diante. Vamos pensar aqui nos pontos de partida. Pensando que o 44 é próximo à raiz de 49, tá bom? Estamos começando com esse ponto de partida aqui. Poderia começar com 3,6? Poderia. Com 3,5? Poderia. Se eu não sei a questão do segundo parâmetro aqui, eu começo com 3,5. Aí eu vou ver se vai passar ou vai sobrar ou vai faltar número para minha raiz. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. 3,7 vezes 3,7. Então, temos a raiz de 13,69. Então, ainda está menor. 13,69. Vamos dar uma olhada aqui no 3,8 vezes 3,8. Temos o quê? Exatamente a raiz que precisamos. 14,44. Nesse caso, falamos que é aproximada, tá bom? Nunca falamos igual, falamos que a raiz, ela é aproximada, tá bom? Então, nesse caso aqui, lembrando, vamos pegar os parâmetros da mais próxima, entre 5 e 6, e quando temos aqui depois da vírgula uma raiz exata, já sabemos que é o número, vírgula, a raiz exata que eu já tenho aqui, tá bom?